e uma mulher perdida, procurando uma felicidade. Um homem resolvido e uma mulher procurando resolver na vida. E eu quero falar de Jesus se encontrando com a mulher samaritana. Eu coloquei um tema: a graça me proporciona vida. Mas pastor, o texto extrai sobre a adoração. Não extrai apenas sobre isso. Jesus é a própria graça. A mulher ela se encontra com aquele que tem graça, com aquele que tem vida. Então Jesus aqui nos ensina como que nós devemos desenvolver a nossa vida na graça. Então a graça, como nós temos falado, ela tem um preço, e um preço de renúncia. Não é uma graça, e muita gente não gosta dessa palavra, mas não é uma graça que vira desgraça, não. Essa mulher estava vivendo uma vida aonde a vida dela estava tão perdida, aonde ela só enxergava problemas, ela se escondia. E quem está na graça de Jesus, ele não se esconde, ele aparece, ele está presente. Quem está na graça de Jesus, ele não é fugitivo de nada, ele se manifesta onde ele está. Ele não anda fugindo de ninguém, ele não anda fugindo dos problemas, ele não se esconde nas feridas. Quem está numa vida de desgraça, ele se esconde em feridas, se esconde em desculpa. Eu não posso fazer, eu sou muito pequeno, eu sou muito feinho, ninguém olha para mim. Até canta aquela canção: olha para mim, ninguém vai na minha casa, eu sou esquecido. Mas quem está na graça, ele é tão resolvido que ele não sente necessidade de nada. As coisas que vêm, amizade, família, é um complementar para ele seguir a vida. Porque ter Jesus é ter tudo. Fala comigo: ter Jesus. Fala: ter Jesus é ter tudo. Hoje eu fiquei impactado, e um pouco triste com o nosso presbítero Bruno, um jovem de 21 anos, um jovem talentoso, canta demais, ministro de louvor, perdeu a sua esposa de 20 anos de idade. Do nada, como a Cláudia falou, nós temos que estar preparados. Do nada, estava em Guajará-Mirim, chega domingo passado, chega a internar com meningite, e aí foi piorando, e ela chegou a falecer. E hoje gravaram um vídeo, ele cantando no velório dela, O Rio Azul. E aquela letra é muito forte. E ele cantou com segurança. Eu falei: rapaz, eu estou impactado com esse cara. Cantado num velório da sua esposa, O Rio Azul. Porque cantar é muito fácil, quem sabe cantar, irmão. Quer dizer, é cantar na hora que está passando pelo perrengue. E ele no velório, cantando, se alegrando e dizendo: O Rio Azul. Então é um homem que está cheio de graça. Pastor, mas ele não está sofrendo? Está. Mas o sofrimento não tirou ele da graça, manteve ele na graça. Nenhum momento, pelo posicionamento que eu desenvolvi, ele não ficou questionando: por que isso, Deus? Porque eu perdi minha esposa nova? Por quê? Eu estou passando por isso, por quê? Não, ele olhou para a graça e procurou entender a vontade de Deus, olhando para a graça. João 4:23 diz assim, João 4:23, olha o que fala aqui: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, o quê? Gente, vocês estão com preguiça, todo mundo trabalhou, mas vamos lá. Que o quê? Mas a hora vem, que já chegou, em que o quê? Aê, mano, velho. Adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procure para os seus adoradores. Deus é espírito.
espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é um encontro com a pessoa de Jesus, e uma mulher, como eu falei, estava vivendo uma vida procurando felicidade. Mas quando eu entendo quem vive na graça, ela encontra a felicidade, e por encontrar a felicidade, ela desfruta de uma nova vida, que essa nova vida confronta a vida que ela está vivendo fora da graça. Então nós temos uma nova vida. Quem tem Jesus, ele tem uma nova vida. Mas a raiz do pecado, sempre ela quer nascer de novo. A velha criatura, o velho homem. Sempre o velho homem quer nos tirar dessa nova vida. Jesus aqui, tendo uma nova vida, ele encontra com essa mulher, onde estava vivendo uma vida caída, uma vida que enxergava apenas para a terra, uma vida que tinha dificuldade de compreender quem é o Pai, quem é Deus. Uma mulher que, quando encontra com Jesus, ela encontra uma vida que confronta a vida dela. Então, quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida é confrontar a vida que nós vivemos, que vivíamos fora da presença do Senhor. E eu não estou falando quem bebeu cachaça, não, falando coisa maior. Porque eu conheço gente que não é crente, não bebe, não fuma, não trai a esposa, paga as contas, tudo direitinho. Eu estou falando de coisa maior, irmão, maior. Porque isso eu faço até sem Jesus. Pastor, eu conheço pessoas que não fuma, não bebe, não trai esposa, paga as contas em dias e não é crente. Ai, Jesus. Aí a pessoa acha que porque isso é um caráter que Deus colocou na vida do homem. Eu estou falando de coisas superior a isso. Superior a isso. Por isso que a vida de Jesus, que ele oferece, confronta a velha criatura. Então nós somos confrontados. O irmão estava falando da palavra, e domingo eu saí meio assim pensativo. Rapaz, a palavra foi domingo. Mas aí a pessoa vem te pregando assim e faz: pastor, aí ele não tem problema não. Ele é gente boa, mano, não tem problema não. Irmão, a gente apanha tanto, que os lombos andam roxos, todo apanhar. Já levou o peito, ficar assim, ó, se retorcendo assim, a minha apanhava assim, eu saía bem assim da minha mãe, tanta dor. Essas pedras do lombo que converte mais a gente. Só que nós saímos de uma dimensão, às vezes, do sobrenatural, e queremos ter contato com Deus do natural apenas, sem mergulhar no sobrenatural. E aí Jesus aqui, com a vida sobrenatural, ele tem um contato com uma vida de uma mulher que está vivendo na naturalidade. Então Jesus, homem, cheio do Espírito Santo, dono da vida, ele começa a ter um contato com essa vida, com a vida caída. É por isso que em Tito 2,11 diz o seguinte: porque a graça de Deus, porque o que? A graça de Deus se há de manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Uma vida com Jesus confronta uma vida que vive sem Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, começa a ter uma guerra dentro de nós. A vida de Jesus convertendo e limpando a velha vida que nós vivíamos antes. Então, se você tem Jesus e você vive em crise de algumas coisas, entenda, é Jesus fazendo uma limpeza. E eu só consigo ter essa limpeza olhando para a pessoa de Jesus. Se eu ficar olhando por defeito dos irmãos, eu não me converto. Se eu ficar olhando por defeito da igreja, eu não me converto.
Quem vai me converter é Jesus. Quem? Jesus. Se eu ficar chegando aqui, ficar olhando defeito um do outro, eu não desfruto do que Jesus quer fazer. Jesus é a própria graça. Não é a religião que é a graça. Jesus é a própria graça. 2 Pedro 3,18 ensina que Jesus em tudo está em Jesus. Em todo o crescimento do cristão está em Jesus. Todo desfruto da graça está em Jesus. Todo conhecimento está em Jesus. Tudo isso que está em Jesus, nós temos que fazer para Jesus. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então Jesus é a própria graça. Então essa mulher samaritana encontra com a própria graça. Mas rapidamente aqui, irmãos, eles tinham uma rivalidade. Judeus e samaritanos tinham uma rivalidade. Jesus, ele, por ser um homem, vivia cheio do Espírito Santo. Ele vai ao encontro de uma mulher, aonde chega ali, e esse encontro faz algo, atinge algo na vida daquela mulher. Então todo encontro com Jesus, ele vai atingir algo na minha vida. Ele vai confrontar a minha vida. Encontro com Jesus vai me edificar. O encontro com Jesus vai me exortar. O encontro com Jesus vai me ensinar muita coisa. O encontro com Jesus vai fazer eu olhar para Ele, para Ele olhar para mim. Para eu olhar para mim. Eu olhar para Jesus e olhar para mim. Só que o nosso problema é que nós olhamos para Jesus e queremos olhar para Jesus e comparar a vida dos outros. Olho para Jesus, para mim, olhar para mim, olhando como Jesus olha. Jesus, ele encontra com essa mulher, para que essa mulher olhasse para ela como Jesus está olhando. Começa a se ver como Jesus te vê. Jesus não te vê um coitadinho. Jesus não te vê um tribuloso. Jesus te vê alguém em crescimento. Jesus te vê algo poderoso. Posso ouvir amém, gente? Pelo amor de Deus. Jesus te vê algo assim que está crescendo. Jesus te vê que você está o quê? Acredita como Jesus acredita. Vê como Jesus te vê. Fala para ti mesmo como Jesus fala para ti. Pegue a palavra e ore. Jesus, o que a palavra está dizendo é para mim, então eu acredito. Então o encontro de Jesus com essa mulher teve um propósito, dessa mulher olhar para ela e se valorizar, como Jesus valoriza. Tem pessoas se desvalorizando da vida, saindo da vida, do dono da vida, e perdendo a vida, vivendo a vida, perdendo a vida. Nós temos que viver com Jesus, né? Vivendo a vida, mas ganhando mais vida, desfrutando da vida. E tem pessoas vivendo a vida, perdendo a vida. Essa mulher, ela estava vivendo a vida, mas estava perdendo a vida. Ela procurava algo que não estava preenchendo a sua vida. Ela estava abalada emocionalmente. Por estar abalada emocionalmente, ela estava fugindo das pessoas. Era uma vergonha na sociedade. Por isso que eu acho legal Jesus. Jesus vai atrás daqueles que ninguém quer, daqueles tranqueira, daquele que é tudo rejeitado pela sociedade. E Jesus vai caçando essas pessoas, né? Começa a trabalhar na vida dessas pessoas, levanta essas pessoas se tornam um referencial. Só Jesus faz isso, irmão, e mais ninguém. Nenhuma palestra motivacional pega um mendigo e restaura ele, mas Jesus sim, pega um mendigo, pega um traficante, um maconheiro, um safado e faz de um novo homem, adorar Jesus, adorar ele em espírito e em verdade. Mas essa graça aqui, quando essa mulher encontra com a pessoa de Jesus, ele confronta ela, diz assim: mulher, entenda uma coisa, quem me tem, quem tem de mim, ele não procura lugar,
ele entende que ele é o próprio lugar. Entende? Você não procura lugar para adorar. Você é o próprio. Fala, eu sou. Fala, eu sou. Com esse corpo bem bonitinho. Isso, bem lindo. Fala, eu sou o próprio lugar. Mas é por isso que é essa guerra para adoração. Nós chegamos na igreja achando que vai vir daqui a unção. E aí nós queremos que o ministro de louvor, ou quem ministra a palavra, faça eu adorar. E não é. É nós que fazemos o culto ficar avivado. É nós que enchemos o lugar. É nós que enchemos o ambiente, porque nós somos o próprio lugar que fabrica a verdadeira adoração. João 4:21 disse, e disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que agora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, o adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o lugar que adora a Deus, quando ele sabe o que está adorando, o lugar é edificado, o lugar cresce, nós crescemos. Não estou falando de lugar, contexto físico, eu estou falando de lugar, pessoas. Quem adora o que sabe o que está adorando, vai desfrutar, crescer, vai ter dimensão, vai ter revelação do que está falando, do que está cantando, do que está ouvindo. A adoração, ela te leva a ter nível de revelação de quem você é em Deus e o que Deus é para você. Aí você não despreza a pessoa de Jesus por nada. Eu vejo pessoas deixando Jesus por coisas insignificantes, porque não teve revelação de quem é a pessoa de Jesus. E essa mulher teve um encontro com a pessoa de Jesus. Então, se eu sou esse lugar, sendo o lugar que eu adoro a Deus, vou com certeza estar me posicionando para amar aquele que me torna o lugar. Se eu sou o lugar que adora a Deus, esse lugar que somos nós, olhando para a graça, nós temos uma missão: amar a pessoa que nos torna ter esse lugar. As mulheradas aqui, quem limpou a casa hoje, diz amém aí. É pouquinho. Bem pouquinho, gente. A minha mulher, ela limpa a casa. Quando você entra de sandália, estiver sujo, arranca para. É uma limpeza da outra. E está assim, limpando tudo. Um ambiente limpo e constante limpo é agradável de se viver. Quando o ambiente está muito sujo, é difícil. Difícil de olhar, rapaz, difícil até de conviver. Mas tem gente para tudo. Já fui em casa, não que em realidade. Já fui em casa que eu não sei se eu estava dentro de uma casa ou dentro de uma zona. Sofá virado, a cama não sei para onde. Rapaz, uma doideira, para que tem uma casa ou uma zona, mano. O que está acontecendo? Teve uma guerra mundial aqui dentro. E o povo, não, pastor, tranquilo. Eu já ouvi da boca de gente dizer bem assim, ó: não precisa sofá não, senta no chão. Coisa de doido. Irmãos, quanto mais o lugar que você está, mais o lugar preparado que você está, mais confortável você fica. Então, quem é dono de uma casa, ele prepara o lugar de todas as formas. Então, se eu sou o lugar que adora a Deus, eu tenho um dono. E por ser um dono, ele me ama. E eu tenho que amar ele como ele me ama. E se ele me ama, o Espírito Santo, ele faz a limpeza nesse lugar. Aí vai varrendo, tirando a mágoazinha, aquele ressentimento, aquele tititi com teu irmão. Eu não gosto de tu, não sei o que e tal. Aí vai limpando assim, ó. Vai esfregando tua cara assim um pouco,
cria vergonha na cara, tu vai morar no céu, e vai te limpando, aí vai doendo um pouquinho, e tal, não, aí não, pera, vai, tem que ir para aqui, ó, e tal, aí vem o aspirador de pó, vai limpando tudo, porque o Espírito Santo, ele quer nos limpar todo dia, porque todo dia vai ter algo para nos limpar, porque nós somos um lugar, fala, eu sou um lugar. Essa mulher, irmãos, era um lugar totalmente sujo, era um lugar fora da graça, então ela estava totalmente suja, por estar suja, ela começou a adorar o que não era para adorar. Então, eu dou seminário sobre adoração, e eu falo um pouco nesse texto aqui, e eu falo que esse negócio que o homem, falar que, porque o homem pecou, ele deixou de adorar, não, aí que ele começou a adorar o que não era para adorar, porque ele começou a amar o que não era para amar. Tem pessoas que adoram cachorro, tem pessoas que adoram filho, tem pessoas que adoram o esposo ou a esposa, tem pessoas que adoram carro, adoram casa, tem pessoas que adoram a sua beleza, tem gente que adora, ele fica uma hora pedindo cabelo para cima e tal, e fica assim, ele adora, ele quer porque ficar bonito, não adianta, mano, nasceu assim. Aí vai fazer plástico, estica para cima, para baixo, porque quer ficar bonito. Ele já está se adorando demais, porque adora o que não é para adorar. Tem gente que adora cantor, tem gente que adora pastor. A maior idolatria, vou falar aqui, ai Jesus, a maior idolatria está dentro das igrejas evangélicas. Se viu um cara pregar aqui de nome, meu Deus do céu, nas igrejas estão fazendo assim, estão fechando, estão brindando, para que os artistas possam cultuar em paz, e não conseguem cultuar. Toda vez tem um abestado para tirar foto com ele, não deixa o cara cultuar. For comigo, dou um murro no meio da boca logo, deixa eu cultuar, meu. Pá! Estou cultuando a Deus aqui, querendo adorar, a perturbar. Eu que não sou mais longe, irmão, pregadorzinho, minha tigela, vou pregar em Porto Velho e quase não consigo cultuar. Começa com o culto, ver os irmãos, abraçar, tirar foto. Pastor Matos, imagina um cara famoso, imagina só. Eu fico impaciente, falo, pai, vai deixar eu cultuar, mano, por favor? Obrigado, tá? Deus te abençoe. E o povo fica em cima, pastor, é errado. Claro que eu não estou falando que é errado, irmão. É sério isso aí. E aí esse lugar aqui se torna um problema quando está cheio de coisas que não é para estar. Essa mulher fugia de tudo. Mateus 22, 37. Olha o que fala aqui, ó. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí dói, mano. O lugar que ama a Deus, que te faz ser um lugar, tem que amar o outro lugar que carrega a glória de Deus. Eu não gosto muito disso não. Fala assim, ó, fala pro teu irmão: eu te amo, meu irmão. Fala. Os casados quase não falam pro outro, né? Eu te amo, eu te suporto, meu amigo. Eu estou te aguentando porque eu te amo. Então esse lugar, essa mulher aqui, ela fugia de todo aspecto, mas ela encontra com um homem chamado Jesus, que entendia de adoração, que era o lugar do Pai, aonde amava o Pai, e era um adorador que ensinava como deveria adorar. Essa graça, ela proporciona uma vida tão assim com Deus, que esse lugar que somos nós,
cheio de Deus, faz atingir o mundo espiritual e não o mundo natural. Entenda uma coisa, irmãos: quando você adora Jesus, com o seu posicionamento em Deus, do lugar para quem te criou, para ser esse lugar de consciência, o que tu faz não é natural, é sobrenatural. Cantar, você pode cantar no nível natural, mas você pode cantar no sobrenatural. Eu já tive muita experiência em questão de louvor. Um ministro de louvor, eles foram gravar uma música, e eles gravaram uma música onde essa música tinha a voz de alguém que estava cantando, que não fazia parte do integrante do ministério de louvor. É algo sobrenatural. Nós temos que caminhar para isso. Eu sou esse lugar que posso atingir o sobrenatural. Quem tem Jesus, só quem tem Jesus, quem olha para a graça, que esse lugar, que às vezes é tão insignificante para algumas pessoas, tem um contato no sobrenatural. E por ter um contato no sobrenatural, nós, como adorador, nos tornando um adorador ousado. Versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, alguém que é verdadeiro, vai produzir verdadeira adoração. Adorarão o Pai, ou seja, alguém está adorando o Pai. O Pai, aquele que te faz para ser um filho, e em espírito e em verdade, ou seja, o teu espírito conectado com a verdade, o teu espírito conectado com aquilo que te converte. Não é a tua alma conectada com tuas emoções, não é adorando a Deus a alma conectada com as emoções, é adorando a Deus o espírito homem. Pode ver, espírito minúsculo aí, espírito homem conectado com a verdade, que essa verdade me faz ter as emoções de chorar, mas produzido por uma verdade que me liberta e me transforma. Então a adoração faz isso, no espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então Deus tem dificuldade de encontrar verdadeiros adoradores. Deus até olha e enxerga muitos talentosos, mas adoradores está difícil de encontrar. Mas aqui eu creio que todos estão adorando a Deus em espírito e em verdade, sendo transformado, sendo limpo, tendo uma limpeza. Então essa vida na graça me faz sair daquilo que estou preso, nas coisas passageiras. Mas quanto mais adoro aquilo que creio, através da fé, mais liberto fico para desfrutar da eternidade. Então Jesus, irmãos, está nos preparando todo dia, porque todo dia é um dia que eu tenho que viver como se fosse meu último dia, porque talvez amanhã eu possa ir para a eternidade. Eu tenho que viver hoje entendendo, pode ser meu último dia. Já preguei sobre isso aqui uma vez, né? Amanhã, se eu tenho oportunidade de viver, não desperdice o dia fora de Jesus. Aproveite o dia com Jesus, porque a qualquer momento eu posso ir para a eternidade. Ou Jesus buscar a igreja e nós subir aos ares com Ele. Por isso temos que estar atentos. Um rapaz estava no ar-condicionado lá em casa ontem, ele distanciado de Jesus, ele falando: pastor, eu estou distanciado, mas eu creio que está perto, Jesus está voltando. Eu falei: pois é, tu sabe disso. Se Jesus está voltando, fique atento. Jesus não vai voltar dizendo: ei, estou indo, hein? Jesus não vai mandar WhatsApp para a gente. Jesus não vai colocar nos grupos dos arrebatados, fazer um grupo lá: estou chegando, tal hora com vocês aí. Não, a qualquer momento a igreja sobe. E quando a igreja subir, eu quero te ver lá, em nome de Jesus.
E lá você vai andar comigo, nós todo mundo junto e tal, brincar com o outro e tal, aquele negócio todo. Que a visão que tem do céu é que lá no céu todo mundo vai estar de cara feia. Para com essa onda, irmão. Tu vai estar junto lá, celebrando, correndo para um lado. Eu não sei como é que é lá, eu fico pensando como é que é lá no céu. Pastor, na Bíblia tem, mas sim, idealiza como é que é lá no céu. E vamos ter surpresa. Você vai encontrar pessoas lá que você achar, como é que esse troço veio aqui, subiu? Eu não acredito. Pois é, vai ter surpresa. Vai ter muita surpresa. Muita, mas muita. Então, eu tenho que desfrutar justamente naquilo que Jesus me proporciona, para não me prender nas coisas passageiras. Versículo 13, João 4,13. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, é algo que sempre vai ficar se repetindo, nunca vai nos completar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A vida que eu ofereço é uma vida tão produtiva que ela há de completar todos os dias. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não venha aqui ter mais sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus dá logo uma lapada. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu maridão e vem cá. Aí a mulher confrontada logo, e disse a mulher, e respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos. A mulher era doidona na cabeça, mano. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, mulher, cria vergonha na tua cara, ajeita a tua vida e vive comigo de maneira correta. Se fosse outro, não voltava mais, nunca mais no culto. Foi naquele culto, não, passei maior vergonha, rapaz. Eu tô assim, traindo a minha esposa, né, e tal. É a vida, né? Não é a vida. Isso é safadeza. Não é vida. Então, tem que entender, né? Não tem que entender nada. Nada. Aí a pessoa fica com raiva do evangelho, porque o evangelho ofende quem não quer mudança. Mas quem quer transformação, o evangelho não ofende. O evangelho que transforma. A pessoa sai daqui não ofendido, sai aqui querendo mais, para crescer na presença do Senhor. Caminhando para o final, a graça me proporciona a visão de aproveitar que as provocações vai existir para não perder a oportunidade de servir o dono da vida. Irmãos, provocações vai existir no nosso contexto religioso. Vai existir no contexto fora do contexto eclesiástico. Vai existir em todo lugar que você for. Aonde você trabalha, aonde tu está viajando, aonde tu vai lanchar, na tua família, em todo lugar vai existir. Mas quando surge isso, eu tenho que aproveitar o dono da vida e captar esse dono da vida, para não perder o dono da vida em um momento de provocação, em um momento de desafios. Por quê, pastor? Aqui você vê que essa mulher, ela passa por isso, mas ela foi inteligente de compreender que tinha uma vida disponível para ela. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo, versículo 9, como sendo tu, judeu, me pedes a mim, que sou mulher samaritana,
pede beber água a mim, sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ou seja, havia uma rixa, havia uma amargura. E aí Jesus, cheio de vida, nesse desafio, nessa amargura, nessa decepção, numa vida sempre machucada, Jesus, cheio de vida, ele joga para essa mulher, para ela desfrutar da vida. E ele fala assim, e Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, se tu conhecer a vida que tenho, uma vida de graça, uma vida graciada, uma vida que vai confrontar a velha vida que tu tem, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, mulher, aproveite as provocações, aproveite o que está tendo aqui de manifestação, aproveite o que está tendo aqui de libertação e se apegue na vida que eu estou te oferecendo. Irmãos, às vezes nós passamos por isso. Tem momentos que nós temos que nos libertar de muita coisa e se apegar na vida que Deus nos oferece. E isso só encontramos na graça. Você não encontra numa religião, você só encontra no Evangelho. A religião, quando eu falo religião, não estou falando mal de religião, estou falando de religião fora de um contexto bíblico, que tem muita. Existe religião fora de um contexto bíblico, mas existe religião que não é vã, como diz Tiago, é uma religião que prega o Evangelho. Então essa religião está religando o céu. Religião, religar. Então essa religião não é vã, é uma religião produtiva, porque está conectada com o céu. Mas existe muita religião desconectada com a Bíblia. Ou seja, as pessoas pregando que Jesus, a graça, você pode fazer o que bem entender. Não, negativo. A graça tem um preço muito grande, é muita renúncia. Você liberar perdão, é muita renúncia. Você olhar para quem te traiu, você, por causa da graça, da pessoa de Jesus, do modelo que é Jesus, o Jesus morreu na cruz por mim, Jesus foi crucificado, Jesus não condenou ninguém. Nós que nos condenamos sem a pessoa de Jesus, mas Jesus não quer condenar ninguém, porque em Romanos fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, mas quem está fora de Jesus, vai ter condenação. Então, desfrute da graça, olhando também para o dono da vida. E eu encerro. A visão da graça é trazer um nível de consciência de quem eu sou e quem eu sirvo. Quem você é olhando para a graça? Não, pastor, eu sou um cara até bacana, sou um cara bonitinho, tenho um dinheirinho na conta, de vez em quando sai para lanchar, sou um cara bacana, educado, fala bonito, não faço mal para ninguém. Que coisa fofa. E quem tu serve? Irmão, quando nós temos visão, a consciência, quem eu sou, eu tenho consciência, quem eu sou, eu preciso mais de Deus, porque eu sou uma tranqueiragem em produtividade. Agora, quando eu sou um cara que oro muito, um cara que eu leio a Bíblia, eu vou para o monte, eu fico 24 horas de cabeça para baixo, orando. Eu sou um cara que, sou fera. Olha, eu sou o tocha, eu faço isso. Ele sempre está se vangloriando. E Jesus não mostra isso. Fala, olha, quanto mais você olhar, ter consciência e olhar quem tu é olhando para mim, mais tu vai ter consciência da podridão que tu é. Mensagem abençoada, né, gente? Porque começou a assim, rapaz, eu li a Bíblia. Tá fazendo o quê? Olha, eu passei 20 dias orando. Tá, mas o que mudou na tua vida? Pastor errado? Claro que não, irmãos. Tem gente que acaba idolatrando o que faz para Jesus e se perde tudo, porque faz para Jesus, mas apenas fazendo para Jesus, sem estar ligado em Jesus.
Eu já fiz jejum, irmãos, de 21 dias. Já fiz jejum de 7 dias, só na água. Já fiz propósito de ofertar na vida de pessoas. Tem muita gente que não sabe disso. Já fiz muita coisa assim que Deus me cobrou. Coisas que eu fiz porque eu precisava crescer nisso. Eu achava que eu era bom já nisso. Não. Tu precisa melhorar muito. Tu acha que você é bom como cristão? Eu não sou. Eu preciso melhorar muito. Quem aqui tem raiva? Ninguém, graças a Deus, irmão. Poxa, que bênção. Que lindo, maravilhoso isso. Que fofo, gente. Ninguém se estressa aqui. Nossa, olha, essa igreja é maravilhosa. Todo mundo, quando termina o culto, todo mundo beijando todo mundo. Ninguém se estressa. A religião, ela vai mascarar muita coisa. Um pastor que pega o púlpito e vai, quantas vezes os irmãos vêm aqui em reunião de liderança, eu pedi perdão. Tem pastor que faz isso? Não faz nada. É o que nunca erra. É o super-homem, nunca erra. Os pastores hoje em dia estão pregando tanto a vida de super-homem, nunca erra. É o tocha. Vem a mim, todos cansados e oprimidos, que eu, pastorzão aqui, vou aliviar tudo. Não, vem a Jesus. Jesus que liberta. É Jesus que transforma. Somos apenas um instrumento. E fora os pastores que traz carga nas pessoas, manipula as pessoas, porque não entenderam que o olhar para Jesus é eu olhar mais para a minha vida e dizer assim: rapaz, eu preciso melhorar. Eu preciso tratar minha mulher mais bacana, dar um presente melhor para ela, levar ela para passear, amar mais ela, dar um presente, amar de todo o coração. Só os homens aí, dá glória a Deus aí, só os homens. Isso, aleluia. É isso aí. Agora só as mulheres, glorifica a Deus aí. Isso. É um equilíbrio, glória a Deus. Aleluia. Mas te brinca acima, mas é assim mesmo a vida. Eu estou num processo de crescimento no meu casamento. Estamos crescendo. Você acha que para manter um casamento é porque só por causa da minha beleza? É claro que isso faz parte. Não é por causa da minha beleza, é por causa de Jesus. Jesus faz isso. Jesus nos sustenta todos os dias. E eu encerro. Aonde uma mulher que queria fugir de todo mundo, fugir, não queria ver ninguém. João 4:28, olha o que ela faz. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo. Quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Não foram ter com Jesus, foram ter com ela. Tendo com ela, já tiveram conexão com a pessoa de Jesus. Quem vive na graça vai atrair pessoas, vai enxergar a graça através de quem está vivendo na graça, em nome de Jesus. Se colocamos em pé em nome de Jesus, eu queria que você viesse aqui na frente. Quem quiser, irmão, também, tá? Vem aqui na frente, se quiser vir se ajoelhar aqui, orar. Eu sei que a palavra nos pegou por dentro.